Bom, muito bom dia para todos. Estamos aqui mais um seminário da disciplina de Materiais Modernos e Aplicações da Pós-Ciências Materiais. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial, o professor Walter Ugério Waldman, carinhosamente apelidado de Capivara, para quem o conhece, professor da UFSCar Sorocaba. E, Walter, assim, eu não vou fazer muitas introduções aí, acho que você pode fazer um pouco do seu, vender um pouco o peixe aí para o pessoal, contar um pouquinho da sua trajetória, né? E vou deixar aí você tranquilo para fazer aí a sua palestra de microplásticos. Estamos todos aqui ansiosos para saber o que que eles são e o que que eles não são. Show, show. Show de bola. Bom, como o Chico falou, eu sou Walter, meu nome é Walter, o pessoal me apelida de Capivara, e até hoje é um apelido que me acompanha. Eu estou nesse negócio de química desde 1986, quando eu entrei no Colégio Técnico de Bioquímica. Depois eu fiz a graduação em Química, fiz mestrado em Química, doutorado em Química e comecei a trabalhar como pesquisador na área de degradação de plásticos, que é minha área de conhecimento. E aí, comecei por volta de 2018, 2019 a me interessar pelo campo dos microplásticos, 2018. E aí fiz um sabático na área e comecei a trabalhar nesse assunto. Estou trabalhando com a velocidade que me é peculiar, que é um pouco lenta, e estou me dedicando ao campo, né? Então, acho que essa é minha trajetória curta. E vou dar um seminário para vocês agora sobre o tema. Já trabalhei na UENF, Estadual do Norte Fluminense, e hoje trabalho na UFSCar, que é Federal de São Carlos, no campus de Sorocaba. Então, vamos lá. Deixa eu tocar o barco aqui, vou compartilhar a tela. Me contem se está dando certo. Acho que está, estou vendo aqui. Sua tela Deixa inteira eu... está compartilhada. Exato. Agora eu vou trazer ela para o canto e vou tentar fazer isso aqui, que é o jeito que eu gosto mais. Aí me contem se está grande o suficiente. Espera aí. Tá aqui. Beleza? Tudo bem? Deixar o cantinho aqui. Tá, a gente está vendo a apresentação, tem os Show. slides do lado esquerdo. Show. É isso mesmo que você quer mostrar. Isso mesmo. Dá para ver direitinho? Tá dando para ver certinho e dá para ver você também no cantinho Show. direito aí também. Legal, eu gosto porque a minha internet não é muito boa e aí eu consigo ver quando eu sumo. Porque aí eu sei que deu algum problema e pode acontecer, deixa eu já avisar, pode acontecer de começar a encavalar aqui a internet e aí eu só dou um update, dou um refresh na aba e aí eu continuo. Tá? É comum acontecer isso comigo. Tá bom? Show de bola. Vamos lá. Vamos continuar. O Chico falou alguma coisa? Não? Show. Então, beleza. Microplásticos. Here, there and everywhere. Vai ter microplástico onde você estiver. Então vamos lá. Vamos falar sobre os diferentes aspectos do microplástico. Só antes, vou fazer uma propaganda de um curso online que eu estou ministrando. Ele é totalmente aberto, as aulas estão todas disponíveis no YouTube. Então, vocês podem entrar no meu canal do YouTube e acompanhar as aulas lá. Quem quiser acompanhar as aulas sincronamente, você sempre tem uma aula assíncrona para assistir antes da aula síncrona, do momento em que a gente se encontra. Os alunos postam as dúvidas, o Henrique sempre participa bastante bem, assim, com muita qualidade as perguntas que ele faz. Então, convido para quem tiver interesse, assistir a aula assíncrona, postar as aulas, as dúvidas, que aí eu respondo na aula síncrona, que é quando eu que é quando eu discuto as perguntas postadas antes e abro um debate com os alunos. E está tudo disponível aqui. Então, beleza. Agora vamos para a disciplina como um todo. A brincadeira de microplástico, de plástico poluindo o ambiente,
começou, deixa eu só inverter uma ordem aqui. Começou quando o pessoal identificou os giros com plástico acumulando na superfície, que é uma coisa que a gente vai ver aqui. Isso aqui é uma animação da NASA, que você pode pegar nesse link que está aqui, depois eu mando os slides para o Chico, ele compartilha para vocês. Tem aqui uma animação que foi feita jogando todas as boias com localização georreferenciada que foram jogadas por décadas nos oceanos, todas soltas virtualmente no mesmo momento. Então você vai ver que aqui, ó, tem dias desde a soltura. Cadê Isso aqui tá na frente. Pronto, agora dá para ver melhor. Tá vendo? Dias desde a soltura, já deu 2 anos aqui. Então tá aqui, ó. Vou soltar de novo aqui, ó. Desde o começo, você vê todas as boias indo para o oceano, elas acabam acumulando no que a gente chama de giros. E nesses giros é justamente onde você tem o acúmulo de tudo que boia, que é um monte de coisa, inclusive os plásticos, inclusive as boias. Vocês viram que o número de boias diminuiu, já está dando aqui o que? 4 anos. Então elas têm um tempo de vida, mas elas acumulam nessa região, que a gente chama de giro, que é onde se acumulam esses lixos todos. O principal não é o que está ressaltado aqui nessa animaçãozinha que eu gosto, mas ela não ressalta o principal giro, que é esse que está à esquerda aqui, que está entre a costa oeste americana e a costa asiática. Okay? E aí o que você tem são muitos plásticos acumulados, que se acumularam por algumas décadas, e hoje eles são um problema bastante visível para a gente. E aí, só para comentar com vocês como esse lixo acaba chegando no mar. De vários modos, um deles é a chuva. A chuva acontece nas cidades, quando acontece, a chuva normal acontece e boa. Quando acontece muita chuva, isso acontece com muita frequência, principalmente nas últimas décadas, em função das mudanças climáticas, principalmente quando a gente não espera, acontecem essas enxurradas aqui. Então, isso aqui é um lixo, um rio de lixo no Líbano. Alguém levantou a mão aí? Ah, só o chat. Jorge, bem-vindo. Um rio de lixo, quando você inunda uma cidade, isso acontece bastante em São Paulo, você tem essa água carregando os lixos que estavam expostos na cidade. Aqui, uma enchente que aconteceu na Bósnia, logo depois da enchente, então, para vocês terem uma ideia da altura que foi, olha aqui, o lixo que foi contido, então foi uma ação legal, mas olha a altura, deixa eu aumentar um pouquinho para vocês verem aqui, espera aí. Perdão. Aqui, ó, aí dá para ver melhor. Olha a altura. Vocês vão ver a árvore aqui daqui a pouco. Isso foi depois da enchente, da enxurrada. Aqui o plástico, olha aqui, ó. Nas árvores, cheio de sujeira plástica, de quando estava passando o lixo. Olha isso aqui. Olha a altura que foi essa enxurrada, carregando plástico que estava na cidade e que acabou indo parar em tudo quanto é lugar. Foi parar no rio e acabou indo parar no mar. Vamos voltar ele para cá. Aqui é a mesma coisa na Índia. E é muito louco isso aqui, porque chove muito. Volta. Chove muito num determinado lugar. E em outro que nem choveu, você vê passar esse lixo todo flutuando no rio. E vai parar no rio, vai parar no mar, né? Não tem dúvida. A mesma coisa aqui na Guatemala. Deixa eu ampliar para vocês verem bem. Tá aqui, ó. Olha quanto lixo que vai parar quando você tem uma enxurrada numa cidade e acaba indo parar no mar. E essa é a base desse estudo aqui. Então está invertida a ordem. Acho que aqui vai ficar melhor. Esse estudo, ele fez a seguinte comparação, ele fez a seguinte ponderação. Tem um estudo muito clássico de 2017, que é todo plástico
que já foi produzido no mundo. Então, eles pegaram os dados de todos os plásticos que já foram produzidos no mundo e eles... Só um segundo, estou tendo um problema aqui em casa, peraí. Alô? Desculpa, uma interrupção involuntária por alguns segundos. Você tem um paper clássico falando de todo o plástico já produzido até hoje, que é de Geyer e colaboradores, inclusive e vários outros autores, inclusive a Jean Beck, que é uma pesquisadora muito dedicada ao tema, que eu aconselho seguirem, porque ela trabalha muito bem, eu aconselho vocês seguir, porque ela trabalha muito bem a estatística de produção de plástico e de produção de lixo. Ela é muito criativa nas fontes que ela pega para fazer as ponderações dela. Eu acho uma pesquisadora fantástica. E aí ela, com esse paper, sabendo quanto já foi produzido e para onde os plásticos produzidos foram usados, aonde os plásticos produzidos foram usados, você tem um tempo médio de vida útil desses plásticos. Então, a partir desses dados, ela conseguiu determinar quanto de lixo plástico é produzido por ano. Então, aqui, ó, em verde, você tem a produção em 2015, 270 milhões de toneladas por ano. Em amarelo, você tem a quantidade de lixo plástico produzido naquele ano, que não tem nada, quase nada, só para os plásticos que têm um tempo de vida útil muito pequeno, eles têm a ver com o plástico produzido naquele ano. Então, os plásticos descartáveis produzidos naquele ano, tem uma parte deles vai virar lixo naquele ano mesmo. Mas uma parte do lixo de 2015 veio da construção civil, que tem um tempo de vida útil de décadas. Veio da indústria automobilística, que tem um tempo de vida útil de década, ou de um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Você tem uma distribuição, e ela trabalha essa estatística de distribuição, ela trabalha essa gaussiana, essas várias gaussianas. E aí você tem casos esquisitos ao longo dos anos em que a produção de lixo plástico excede um pouco a produção de plástico virgem, que é o caso aqui, acontece em alguns anos, se você vai na literatura. Beleza. Então, nesse ano especificamente, foram produzidos 275 milhões de lixo naquele ano. Desses, 99 milhões de toneladas de lixo são em regiões próximas, no máximo 50 quilômetros da costa. Aí, sabendo a porcentagem de lixo gerado e sabendo a porcentagem de lixo mal gerenciado, a gente consegue chegar na quantidade de lixo que vai parar onde não deve. E a gente consegue, a partir de vários trabalhos na literatura, saber desse lixo que vai parar onde não deve, qual a porcentagem que vai parar no mar. Porque uma porcentagem vai parar no lixão, uma porcentagem vai parar nas estradas, uma porcentagem vai parar em outros lugares, que não é o mar. 8 milhões de toneladas por ano vão parar no mar, em média. Se você fizer uma continha, uma brincadeira que eu faço em palestra, quando tem tempo, aí como eu não sei se vai ter tempo hoje, eu vou fazer rapidinho. Divide 8 milhões de toneladas, que eu vou fazer aqui no meu celular, quem quiser vai acompanhando com o seu celular. Vou colocar aqui, 8, 1, 2, 3 mil, 1, 2, 3 milhões, 8 milhões de toneladas. Eu vou dividir por 365 dias. E vou chegar na quantidade de toneladas por dia que é jogado no mar. 21.917 toneladas. Num dia. O dia tem 24 horas. Vou dividir por 24. 913 toneladas por hora. Uma hora tem 60 minutos. 15 toneladas por minuto de plástico jogado no mar. Lembra que tonelada... Deixa eu fazer uma ponderação, eu vou fazer uma lembrança para vocês. 15 toneladas é um pouquinho mais do que cabe num puta de um caminhãozão. Ou seja, é um caminhão de massa de plástico jogado no lixo, no mar. Mas pensa que não é o volume de um caminhão, porque plástico tem uma densidade muito pequena. Então, essa é a massa que um caminhão aguenta, mas não é um caminhão, são vários caminhões de volume, porque o plástico tem muito volume vazio. Então, imagina o volume disso, é a massa, é a quantidade de massa que um caminhão consegue carregar, mas o volume é muito maior.
né? Tanto que a dinâmica de cálculo para uma prefeitura pagar descarte de resíduo da cidade não é mais por massa, antigamente era por massa, hoje é por volume, por causa do plástico. Beleza, então é muita sujeira que vai parar no mar e vai gerar situações como essa, que é o giro. A gente viu os vários giros que tem no planeta, eu falei que a pior é essa aqui, e aí esse aqui é um exemplo, está aqui a costa oeste americana, a costa asiática, e esse é o giro do Pacífico. Esse giro, ele tem 2 subgiros. Então, um primeiro problema, ele é ecológico. Já nem vamos falar de química aqui. Vamos antes para um extrato superior aí. Então, a gente tem várias espécies, vários indivíduos que moram nesses plásticos, que interagem com os plásticos, né? Eles têm uma biosfera em volta do plástico. E aí o que acontece é que a biosfera típica da costa oeste americana é diferente da biosfera típica do continente asiático, da costa asiática. Então o que acontece é que como o giro gira, como o próprio nome fala, a gente tem pedaços desse fragmento que viajam de um subgiro para outro. E a gente tem espécies invasoras direto ferrando com o ecossistema das duas costas. Então, esse é o primeiro problema. Segundo problema é que tem muita vida nessa superfície. Então, deixa eu mostrar as vidas. Esse livro aqui foi de onde eu peguei essas 2 imagens. Então, isso aqui é a plastisfera, ou seja, a vida em volta do plástico. A gente chama de plastisfera. A vida em volta do plástico é microscópica, está aqui, os micro-organismos. Aqui a macroscópica, são os filhotinhos de caranguejo, muita alga aqui na corda. Olha que interessante, elas se apegam aqui no espaço entre os filamentos da corda, né? Não é fibra, é filamento. E aqui, ó, um exemplo muito legal, mostrando que tudo que pega sol não pega essa biota em toda a sua plenitude. A biota, na sua plenitude, ela vai parar embaixo da água do mar, onde não tem ultravioleta, o componente ultravioleta do sol. E tá aqui, ó. Isso aqui é uma boia. A parte de baixo tem alga, tem bivalve, tem craca, tem um monte de bicho diferente, tem toda uma biosfera aí, que começa com um biofilme de micro-organismos e depois vai indo embora. E a parte de cima, onde o cara está segurando, não tem nada, né? Tem sujeira. E tem uma microbiota especializada aí, mas que não, por causa da luz e por causa da parte seca, acaba não permitindo o crescimento da maior parte das espécies que você vê embaixo da água. Aqui uma série de bivalves nesse negócio aí de pôr no olho. E aqui estão os elementos, estão algumas fotos do grande giro do Pacífico. E aqui tem um ponto de interrogação, justamente para eu poder questionar vocês, que tem muita foto que aparece na mídia que não é exatamente do giro do Pacífico. Um exemplo claro disso é aqui a montanhazinha no fundo aqui, e o giro é no meio do oceano. Então, essa câmera tinha que ser uma câmera muito louca. Ou isso aqui é uma nuvem, pode ser, mas a impressão que me dá é que é uma montanha. Mas o que acontece é que tem muita imagem, sem querer ser injusto com essa imagem, mas tem muita imagem, não necessariamente essas, que passam uma imagem, passam uma contribuição para o nosso imaginário da ilha de lixo do Pacífico que não é real. E isso aqui vai acontecer quando o oceano está parado. Raramente ele está parado. Ainda mais no meio do oceano. E aí vai ter situações como essa. Peraí, já volto aqui. Como essa mostrada pela Christine Berg, que é uma das cientistas que participou do Expedition, que é uma expedição feminina, 100% feminina, por isso o XX, que foi patrocinada pela empresa Tomra. E eles fizeram uma expedição à grande ilha de lixo do Pacífico e mostraram aqui que linda que é a grande ilha de lixo do Pacífico. Olha que coisa bonita. Eu quero morar na grande ilha de lixo do Pacífico. Só que não. Claro que eu não quero. Porque isso aqui parece que está limpo, mas não está. O que tem é isso aqui. Então, quem está em cima d'água, quando você tem o oceano em movimento, você vai ter um fenômeno que é a flutuância neutra.
que a gente divide plástico em 3 tipos de flutuância, 2 óbvios e 1 menos óbvio. Então, a flutuância positiva, que é o que fica na superfície, que é tipo um isopor. O isopor vai flutuar, pode fazer a força que for. Se ele for para baixo d'água, vai ficar segundos. A negativa, que é o que vai afundar e acabou, vai ficar no sedimento, fim de papo. E a neutra, que vai ocupar uma faixa na água. Essa faixa, ela é larga. Então, tudo que se está paradinho vai ficar lá em cima, quando está em movimento, vai ocupar essa faixa toda. Então, essa é a água que os bichinhos, que os peixinhos estão vendo lá embaixo da água do mar. Não parece uma água muito limpa e está cheia de microplástico, e foi isso que a Cristine e a equipe foram ver. E aí você tem uma série de impactos. Você tem impacto dos macroplásticos, que são muito famosos, tartaruga comendo saco plástico, canudo e nariz de tartaruga, six-pack, coisinho de anel, o-ring de motor, de tampa, rede de pesca, um monte de equipamento de pesca. Teve um paper semana passada que saiu, teve muita mídia, que foi uma estimativa da tonelagem de equipamento de pesca solta no mar por ano, ridiculamente alta. Então, essa é uma coisa que a gente tem que tomar conta. E aí você tem esse tipo de problema na biota, que eu vou mostrar para vocês um vídeo que é chocante. Deixa eu dar uma ampliadinha aqui, já que eu não estou com a tela inteira. Uma opção que eu tomei para poder ver a apresentação. Está aqui. Então, é Jennifer Lavers, que é essa pesquisadora que trabalha nessa ilha aí bem isolada de atividades antropogênicas, mas mesmo assim é lotada de plástico, porque justamente está no caminho. E aí ela está mostrando um pássaro que ela encontrou morto lá. Morto de fome, e olha a situação da barriga desse pássaro. Então vamos ver. Deixa eu dar uma aceleradinha até o ponto que ela vai cortar, ó, que ela está cortando o estômago do pássaro. Ela está fazendo a análise desse pássaro. Olha só para vocês verem que não é montagem. Louco, né? Tá aí. Aí ela vai separar só os grandes fragmentos, que nem se enquadram na categoria de microplástico pela sua definição. E aí, deixa eu pular para o ponto em que ela organiza e conta tudo. Tá aqui, ó. Ela vai terminar de contar, são 112 plásticos grandes. Ela não fez análise dos microplásticos, está cheio de plástico super degradado aí. O que mais vai ter são milhares de fragmentos micro que vão ter aí nesse entorno. E aí, esse é o tipo de problema que a gente tem com a macrobiota nos lugares contaminados com plástico. Não é que vai acontecer de todos os pássaros estarem morrendo contaminados com plástico, mas esse indivíduo provavelmente era um indivíduo de uma espécie que não era muito seletiva na alimentação. Então, essa é uma questão muito importante, e isso é o que causa desequilíbrio ecológico. Porque você tem espécies que são mais seletivas e espécies que não são seletivas, como que aparece pela frente. Num ambiente em que você tem uma poluição plástica muito intensiva, os que não são seletivos vão sofrer mais. E você tem uma influência distinta para cada espécie daquele ambiente. E isso gera um desequilíbrio ecológico, porque uma espécie vai sofrer mais do que a outra. E aí você vai ter mais de um tipo de espécie, você pode ter um desbalanço entre presa e predador, e aí você tem um monte de problema. Mas o que acontece, na maior parte dos casos que a gente vê, é esse indivíduo é um indivíduo de uma espécie que não é muito seletiva, e esse indivíduo ele perdeu a competição por alimento numa região, então tinha pouco alimento, ele acabou tendo que comer plástico, plástico não é processado. Esse indivíduo morreu sofrendo de fome, com a barriga cheia, sem poder comer mais nada, porque não cabia mais nada. Esse indivíduo entupiu. E isso acontece com o intestino, acontece com vários órgãos, quando a gente fala em microplástico para invertebrados de solo, por exemplo. Então você tem uma série de problemas que podem acontecer e que a gente não vê com facilidade, esse tipo de coisa que a gente revela nos estudos que estão sendo feitos. Bom, então essa é uma introduçãozinha. Deixa eu explicar a definição de microplástico. Isso aqui é um paper para quem tem interesse. É o paper da professora, orientado, tendo a professora Cassiana como principal autora, lá da Unicamp, Cassiana Montonnier.
E é um paper introdutório, é Open Access, é da Revista Virtual de Química, ele é introdutório para o tema, e de lá a gente tem esse gráfico mostrando as definições de vários autores para microplástico. Então você tem aqui, Andrade é um dos principais, que é um dos mais antigos, que fez essa definição, aqui de 67 a 500 micrômetros, e para cima de 500 micrômetros é o mesoplástico. Mas a mais usada é essa aqui, ó, menor que 5 milímetros. Mas tem várias outras, ó, de 1 milímetro a 1 micrômetro, não pegou. Você tem aqui de 1 nanômetro a 5 milímetros. Muita gente usa. Rocha Santos, que é uma pesquisadora portuguesa muito boa também, Tereza. Está aqui menor que 5 milímetros. Essa é que mais pegou. Então, baixou de 5 milímetros é um microplástico. E aí, nanoplástico está sendo mais estudado, e aí você tem outras definições, e aí vai embora. Para a gente que tem o ranço de nanomateriais, a gente fica tendencioso a achar que é quando você tem o tamanho sendo responsável por alteração disruptiva das propriedades, que é a definição mais legal, mais difícil também, de nanomaterial. Mas isso não é muito estudado. Quem fala de nanoplástico acaba falando de menos, acaba usando essa de Hartmann, de 2015, de 1 nanômetro até menos de 1 micrômetro. Ou seja, começou a ter menos de 1 micrômetro, é nanoplástico. Menos de 1 nanômetro, não temos notícia ainda. E o limite, assim, para entrar na vibe do que a gente colocou na definição, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que a gente não sabe é até que ponto o nanoplástico vai. A gente não sabe até que ponto quebra-se um nanoplástico. Bom, beleza. Então vamos tocar. Microplásticos são divididos em primários e secundários. Isso aqui é um report que foi feito para a Comissão Europeia de Meio Ambiente, que tem recebido uns xingos esses dias aí, porque ela ignorou a comissão de experts. Eu lembrei agora que eu estava de manhã lendo isso aí. Ela ignorou a comissão de experts da União Europeia, que se baseia, que produz relatórios como esse, em relação à emissão de carro. E ela deu uma banana para esse pessoal e atendeu uma demanda da indústria. E parece que o pessoal liberou emissão de carro, o pessoal está meio puto lá na Europa. Mas esse tipo de trabalho a União Europeia faz bastante. Então, ela tem uma comissão do meio ambiente, ela pede a elaboração de reportes para ela poder se posicionar em relação a políticas públicas. E esse report foi para esclarecer a questão dos microplásticos. Na Europa, eles estudam bastante esse tema, na agricultura, em vários contextos, para justamente poder ter boas práticas, né? Que é uma coisa que está em elaboração agora. E aí, esse aqui são as informações que não foram medidas. Esse relatório é totalmente baseado em perguntas aos segmentos organizados dessas diferentes indústrias. Então, foram para a indústria farmacêutica e perguntaram, tem microplástico nesses produtos aí? Eles levantaram e falaram, para a parte de personal care, tem de 1.254 a 1.913 toneladas por ano aqui na Europa. E aí, o que são? Aí, só para vocês terem uma noção, esfoliante, tem os pedacinhos de microplástico para você raspar o rosto e tirar a pele que já não está bonitinha, para dar uma renovada. O esfoliante, o abrasivo de pasta dental pode ser microplástico. Isso em personal care. Em abrasivo industrial já vou falar, tem outra seção de abrasivo. Tinta, tem muito microplástico. Tinta por si só é plástico. Muita gente não sabe, como assim? Na parede é plástico? É plástico. O binder, o plástico é praticamente o que gruda na parede e espalha o pigmento. Isso é a resina plástica. E ela é uma emulsão ou é simplesmente dissolvida em solvente orgânico. Antigamente era solvente orgânico, hoje é mais emulsão em água, né? Mas é isso, a emulsão, a água vai evaporando, a emulsão vai formar um filme. Esse filme é plástico com pigmento e microplásticos dentro. Que microplástico que tem? Tem muita bolinha de plástico para dar textura. Tem microplástico para valorizar a cor. Faz até parte da cor junto com o pigmento, que costuma ser inorgânico. E tem umas microfibras para garantir que a tinta quebre menos. Exatamente funcionando como compósito normal que a gente está acostumado a ver. Abrasivo industrial. Quando você quer limpar um motor, você joga um abrasivo que é areia, com ar comprimido, ou até com água.
Então, você joga com grande pressão e você tira a ferrugem, aí fica a parte de baixo, tal. Quando você quer usar um abrasivo numa coisa que vai sofrer com a areia, aí você usa um abrasivo mais moderado, mais brando. Esse é o microplástico. Então, nessa categoria de abrasão branda, o microplástico é o abrasivo. E isso usa muito aonde? Em estaleiro. Porque se você usa areia, você tira toda a tinta do casco. E você precisa limpar o casco, porque tem vive muito bicho. Cria muito bivalve, craca, tem muito animal marinho que encontra um substrato e gruda. E é muito difícil fazer ele não grudar. E é uma briga. Você coloca veneno na tinta, aí você vai em porto, a água é cheia desse veneno, causa desequilíbrio ecológico. Então é um problema ambiental a questão de tinta em navio. Mas precisa, porque sem a tinta enferruja o navio. E se você tem tinta e cresce esses organismos em volta, você cria os mecanismos em volta, você tem a hidrodinâmica atrapalhada. Essa hidrodinâmica, ela vai gerar mais consumo de combustível. E aí, com mais consumo de combustível, você tem também problema ambiental, que é CO2. Então, você precisa tirar essas cracas, você usa um abrasivo brando para não tirar a tinta. Isso é microplástico, que você joga no casco, no estaleiro, vai parar no mar. Não tem como. Agricultura, cobertura de semente e nutrientes, 8.000 toneladas anuais. Antes de eu começar a trabalhar com isso, era uma coisa que eu não imaginava que era tanto e nem imaginava que era um problema. Mas cobertura de nutriente encapsulado, é um problema de liberação de microplástico. Nem importa se ele é biodegradável, porque ele não é tão biodegradável assim. Tem uma questão cinética aí, e nos anos, ou talvez década em que ele está no meio ambiente, ele tem todos os problemas do microplástico, e até mais acelerados quando eles têm aditivos químicos dentro. Vou falar disso mais para frente. E a indústria de óleo e gás não informou dados quantitativos, mas falou, sim, usamos, beleza, mas não vamos contar quanto. Toma essa. E beleza, e esse é o report, está aberto, vocês podem usar, tem bastante, é curtinho, bonitinho, é legal. Então, só para vocês terem uma ideia do que são os microplásticos primários. São os microplásticos que têm menos que 5 milímetros e que foram feitos daquele tamanho. Ou seja, é uma definição que se baseia em fonte. Veio da indústria naquele tamanho, é primário. Ficou desse tamanho, quando está exposto às intempéries, a gente chama de secundário. Aí é um paper nosso, do grupo, e está aqui. É um paper de opinião falando justamente da necessidade de levar em consideração a degradação para a pesquisa na área de microplásticos. Então, primeiro, essa figurinha é o graphical abstract. Não é o graphical abstract, mas é aquela figura que você costuma usar para... Ah, ela está vazada. É a figura que você costuma usar para chamar atenção no paper. Então, aqui tem um pedaço plástico que tem a parte que está exposta ao sol e a parte que não está exposta ao sol. Então, a parte degradada, ela costuma ter mais cristalinidade, isso aqui é uma representação 2D de domínio cristalino. Aqui eu tenho cadeias menores, as cadeias do polímero não degradado são maiores e tem uma influência no volume livre, para quem é da área de plástico. Os materiais degradados são quebradiços, enquanto os não degradados são mais resilientes, e o material degradado ele é opaco, enquanto o não degradado ele é mais transparente. E aí, essas são as diferenças. Deixa eu mostrar um videozinho para vocês, apesar do horário. É um videozinho pornográfico. Peraí. Mas quando o pessoal for tirar a roupa, eu paro para não afetar quem for menor de idade. Então vamos lá. Então aqui é uma propaganda baseada num artigo científico que eu vou mostrar no próximo slide. Então isso aqui está mostrando como você tem a lavagem de roupa influencia na liberação de microplásticos para o meio ambiente. Aí ele está dando uns números que são muito impressionantes, mas é isso. Ó, acrílico, nylon e poliéster são os principais culpados. Então eu vou falando para vocês aí, porque não tem som. Ou tem som? Vocês conseguem ouvir o som? Eu pus o som agora, vocês ouviram? Não, tá sem. Tem que compartilhar. O Meet ele tem esses Não, perrengues. sem problema. Eu vou falando para vocês. Então aqui, ó, um scarf
que é Sharp, é isso? Uma Sharp de acrílico, 300 mil fibras, numa lavagem. Quando a gente fala em fibra, não é a fibra que fica naquela cestinha de lavar-roupa tanquinho que eu usava antigamente. Que fica uma cestinha que você tem que limpar de vez em quando, que é aquelas fibras grandes. Não, isso aqui é fibra bem pequena, microfibra, de micrômetro, e então o número é absurdamente grande. Então, 300 mil fibras, uma meia, 136 mil fibras por lavagem. Aí o cara já começa a tirar a roupa. E aí tá falando que os camarões, 65% dos camarões em fibra, e que vai acabar parando, o camarão vai acabar parando no nosso prato. Aí o cara começa a tirar a roupa, a moça começa a tirar a roupa, aí eu paro a apresentação. Aí, ó, aí são as coisas que o paper estudou. O uso de amaciante, o uso de sabão líquido em vez de sabão em pó, o uso de amaciante, o uso da temperatura. E aí ele continua e o pessoal tira mais roupa. Aí eu vou perguntar para o Francisco se eu continuo ou se eu censuro. Francisco, continua ou censuro? Dá para rolar uma enquete aqui, né? A gente pergunta aí na enquete. Devo continuar? Sem cima de... Você é o dono da palestra aí. Se Eu você decido? colocar coisas erradas aqui, né? Tem a lei da LGBT aí. Depois você acha para LGBT, não é LPGD? Ah, não sei. LPGD. LPGD, é isso aí. Lei. Ok. Ah, não sei. Da Não é proteção geral de LGPD? dados. É Lei Geral de Proteção de É Dados, é isso? LGPD, Pronto, tá certo. pronto. Falei certo. Ou Lei de Proteção Geral. Ah, não É. sei. Essa Bom, lei mas aí. aí o... o... Então, eu vou imaginar, como ninguém se manifestou contrário, eu vou deixar o filme até o fim. Vamos lá. Aí tá aqui, usa amaciante, baixa temperatura, que são as situações em que ele vai liberar menos. Enganei vocês. Obviamente não tinha ninguém pelado. Vocês sabem que eu não ia fazer isso. Isso aí é um projeto, uma propaganda do projeto Mermaid, que é um projeto de conscientização e de lobby para regulação ambiental, né? E eles usaram os resultados de alguns papers, entre eles este resultado aqui, que é um paper muito legal de um grupo de pesquisa que trabalhou tendo máquina de lavar, lavando roupa e depois pegando a liberação da água que passou usando espalhamento de luz. E está aqui o número de lavagens e as condições. Ó, água deionizada, detergente líquido, detergente em pó, e aí foram vendo qual liberava mais, qual liberava menos, tamanho, e aí chegou nas condições de mecanismo de liberação durante a lavagem. E isso que vai para a água, nem adianta tratar, porque a gente não tem as nossas estações de tratamento de água preparadas para microplástico. Limpa um pouco. Mas é pouco, tem muito. Vocês viram? Uma Sharp libera 136 mil fibras. Não dá, é muito. Aí, ó, esse tipo mais simples de estação. Aí tem esse paper, quem tiver mais interesse, sobre a discussão das diferentes estações, tipos de tratamento de água para eficiência em relação a fibras antropogênicas. Aqui, ó, 44% vai liberar 5,9 microplásticos por litro de água tratada. E aqui 64 e 83, respectivamente 2,6 e meio microplástico por litro, de acordo com o tipo de tratamento. Então, hoje a gente não tem como fazer. Isso aí está indo para o mar e o lodo de esgoto, que está retendo 44% ou 64% ou 83% das fibras, dependendo do tipo de tratamento de água, esse lodo de esgoto que vai ser usado para fazer adubo, que é considerado uma muito boa prática ambiental para gestão de resíduo, vai ser usado em agricultura ou em jardinagem ou em parque público da cidade, e vai dispersar esse microplástico no solo, que é uma questão que eu vou mostrar daqui a pouco. Daqui a pouco não, muito daqui a pouco. Tá do meio para o fim do seminário, que é quando eu for falar de
ocorrência, né? Bom, deixa eu falar um pouquinho sobre microplásticos em geral. A gente tem a questão do envelhecimento. Então, tem isso aqui, ó. O envelhecimento de microplásticos e de plásticos em geral, né, degradação de plástico em geral, tem uma primeira etapa, que é a formação de um radical. Depois dessa primeira etapa, você tem a reação desse radical com o oxigênio do ar, como os radicais que acontecem no nosso corpo, formando o radical hidroperoxil. Esse radical hidroperoxil também é muito reativo. Vai reagir com o hidrogênio da mesma cadeia ou de outra cadeia, mas vai pegar um hidrogênio, vai formar um outro radical e o hidroperóxido. Hidroperóxido, a gente sabe, todo mundo que compra água oxigenada, a água oxigenada é vendida em frasco âmbar, justamente porque a luz no visível já quebra essa ligação oxigênio-oxigênio e vai formar dois radicais. Um radical de baixa massa molar e alta difusividade, que também vai encher o saco, e o radical alcoxil, que vai passar pela reação, que é a pior de todas, para o plástico. Nenhuma reação é melhor do que outra, né? Todas as reações são lindas do ponto de vista de um químico, mas para a integridade do plástico, quem ferra mesmo é a reação de Norris, porque é uma reação não porque é uma reação fotoquímica, mas é porque ela quebra a cadeia. Quebrou a cadeia do polímero, começou a danar. Então você tem a absorção de luz ultravioleta, vai fazer uma reação de Norris, vai formar essa carbonila e vai quebrar a cadeia. Quebrou a cadeia formando mais um radical. Esse radical está aqui, ó, vai formar mais um ciclo. Então isso acontece, é o que a gente chama de ciclo autocatalítico. Isso vai acontecer o tempo todo. Não tem, quanto mais luz, mais rápido, quanto menos luz, mais lento, mas jamais para. Jamais vai parar. Então, é um processo que é muito difícil de controlar, e isso significa que os plásticos vão degradando em função do tempo. Aí você pode falar, maravilha, beleza, porque o que eu quero é que o plástico vá embora mesmo. Não, porque demora muito tempo. E é porque isso é muito lento, o plástico fica enchendo os picuá do meio ambiente enquanto ele não vira CO2 e água. E vai demorar décadas, séculos, quiçá, milênio para isso virar CO2 e água. Ou para virar um nanoplástico que a gente não veja, mas vai continuar enchendo os picuá de um jeito que a gente ainda não conhece. Que o nanoplástico é a matéria escura da área de poluição plástica. A gente não sabe até onde o nanoplástico vai, a gente não sabe as consequências dele. Em laboratório a gente sabe, no meio ambiente estamos no escuro. É uma excelente área para quem trabalha com nanomateriais e quer migrar para a parte ambiental. Essa é uma área bem boa. E aí você tem uma série de efeitos que são muito importantes ser levados em consideração quando você faz o estudo de impacto ambiental. Então, por exemplo, interação com a água. Vejam esse copinho aqui, ó. Deixa eu até duplicar para ficar melhor. Ó, esse aqui é um copinho pristino, como ele estava, novinho. Vocês vão ver agora, ó, uma GIF animada, como a água se comporta. Vou ver de novo. Reparem. Tá aqui, eu vou começar. Aqui já estava molhado, porque obviamente eu fiz vários takes, eu não sou profissional, então até pegar a manha da máquina fazer aquele shot lá múltiplo e pegar um ângulo bom, porque eu mexi a garra, né, para dar essa inclinação para ver a água escorrendo. Aí, ó, dá para ver bem o ângulo da água com o copo, é um ângulo bem característico de substância hidrofóbica, e dá para ver bem, ó, que a água vai toda embora. Acabou, a superfície ficou seca. Aonde tem ângulo, aqui já tinha no começo, estava molhado de outros takes, e esse aqui ficou. Beleza. Olha só, depois que eu degradei esse mesmo copinho no laboratório, na nossa câmara de envelhecimento. Que inclusive, que eu nem estou usando mais, quem está usando agora é o Chico, que está cuidando da nossa câmara de envelhecimento, que é dele agora, já dei de presente, mas que foi feita pelo meu sogro, que tinha uns 90 anos na época que ele fez. E essa câmara de envelhecimento, aqui, ó, ela tornou o plástico amarelo, é uma das consequências da degradação. E olha a questão da molhabilidade, como ficou.
Dá para ver bem que o copo ficou ainda molhado. Dá para ver bem, só isso, que o copo ficou molhado. A água que ficou aqui na dobrinha e aqui ocupou um espaço muito maior. Então isso aqui ficou um efeito bem legal, mostrando como é relevante a degradação na molhabilidade de uma superfície. Então se você joga um material, um plástico, que é novinho, hidrofóbico, ele vai ter uma relação com a água. Um plástico degradado vai ter outra. E você vai fazer um experimento no laboratório com um plástico novinho, querendo emular um plástico degradado, num contexto em que a água exerce um efeito importante, você tá válido o que você fez, mas está faltando umas coisinhas para ficar mais válido ainda. Então essa é uma coisa importante para levar em consideração. E aqui, ó, uma brincadeirinha que a gente fez para terminar uma apresentação oral num evento. A gente pegou uma plaquinha de Petri, de poliestireno, aí só para enganar todo mundo, a gente usou um fundo marrom, porque vocês viram que ele fica amarelinho, né? Então, para ninguém ver a parte que foi degradada e a que não foi degradada, a gente colocou esse fundo marrom. Mas o que a gente fez foi colocar um coraçãozinho no meio da placa de Petri e colocar na fotodegradação. E aí o que aconteceu? A parte que tinha o coraçãozinho em cima, ela não recebeu a luz, porque o coração, um obstáculo que a gente cortou em forma de coração, não deixou a luz chegar na placa de Petri. Mas do lado, a luz chegou. Então degradou do lado de fora do coração e não degradou no meio, que tinha o coração. Olha o efeito da água nesse coração. Ou nessa placa de Petri que tinha um coraçãozinho no meio. Tinha um corantinho na água para parecer um pouquinho mais, tal. Olha lá. Ok? Duas coisas que eu aprendi com esse vídeo. Primeiro, plateias de eventos científicos são facilmente manipuláveis, porque quando eu mostrei esse videozinho, a plateia fez oh. Então, não sei se vocês fizeram, que os fones estão fechados, mas essa apresentação foi ao vivo e a maioria fez oh. E a segunda coisa é o quanto, olha isso aqui, o quanto a água ocupa primeiro a parte hidrofílica, para só no fim, quando não tem mais opção nenhuma, ela vai ocupar a parte hidrofóbica. Então, obviamente, olha só, olha o ângulo de contato aqui em relação à parte hidrofóbica. Tem que, se o seu efeito, se o efeito que está sendo estudado, ele é um efeito que depende da participação da água de alguma maneira, à superfície. Se você está estudando um polímero hidrofóbico, o contexto que você está vendo vale para polímero hidrofóbico. Se não é o que você encontra no meio ambiente, a validade, ainda você pode fazer ponderações, mas a validade vai, a pertinência, a robustez da ponderação do seu experimento vai ficando mais fina, conforme o meio que você quer emular não representa tão bem o seu experimento. O contrário, né? O seu experimento não representa tão bem o meio que você quer emular. Então, essa é uma bandeira que a gente levanta, a questão do envelhecimento, da degradação. Aqui é um filme que a Ana Kugler, que foi minha aluna de mestrado, que está fazendo doutorado no tema hoje, ela gravou para mim. Então, isso aqui é o seguinte, é uma caixa de polipropileno, uma organizadora, que eu pedi para a comunidade aqui. E essa caixa foi muito legal, tem até hoje os fragmentos dela, a gente guarda, que ela é bem representativa do que acontece no meio ambiente. O que eu pedi para a comunidade uma vez, mandei um e-mail para todo mundo, pedindo coisas de plástico que tivessem expostas nos quintais e nos jardins, e que tivessem um pedaço quebradiço e outro não. E aí, a professora Kátia da computação mandou isso aí, essa caixa, que era uma caixa que estava exposta por anos no mesmo lugar no jardim dela. Ela tem um jardim lindíssimo de cactáceos e aí de suculentas, né? E aí ela tinha essa caixa onde ela guardava as ferramentas, com a parte da frente exposta e a parte de trás menos exposta ao sol, que pegava direto na caixa. Aí a parte de trás, a gente cortou um pedaço da parte de trás, e aí a Ana vai fazer o estímulo mecânico. Olha lá. Show? Não está quebradiço. Agora a parte da frente.
essa é uma das consequências. E uma coisa que acontece quando você fragmenta, uma coisa muito legal de ver, faça um experimento em casa. Peguem um espaguete, peguem uns 3, 4 espaguetes. Vai em cima de uma superfície preta e quebra o espaguete em cima, bem próximo da superfície preta. Vocês vão ver um fenômeno que é típico de material quebradiço. Né? A disciplina é de materiais, né? É típico de material quebradiço. Você vai ter 2 pedaços grandes, que são os espaguetes que vão ficar na sua mão. Você vai ter alguns pedaços pequenos, mas ainda assim bem grandes, que são os fragmentos do meio, né? Alguma coisa que vai ter 1, 2 milímetros. E vocês vão ter vários fragmentos microscópicos que vocês só vão ver quando vocês pegarem o celular, magnificarem e forem para perto do local onde vocês quebraram o espaguete. Vai ter um monte de pedacinho microscópico de espaguete, porque é um material quebradiço. E como esses fragmentos, vai gerar um monte de microplástico no ato da sua fragmentação, no ato da sua ruptura. Então, essa é uma coisa que acontece quando a gente estimula no laboratório e acontece aqui. Olha aqui, isso aqui é um poste que foi pintado. Vocês podem ver que de longe a gente vai se aproximando, esse poste está todo craquelado. Esse craquelado é uma característica de superfícies poliméricas degradadas. Essa superfície polimérica degradada é quebradiça. E com as intempéries acontecendo, com você segurando, com o vento batendo, com particulado, com areia batendo aí em cima, vai gerando um estímulo mecânico que vai quebrando isso aí. Aí a pergunta que a gente faz é, às vezes a gente tem que questionar aonde estão os microplásticos que a gente está produzindo. Mas às vezes a gente tem que se questionar por que eles não estão ao nosso redor. Isso aí é um típico caso de microplástico que foi fragmentado, que foi produzido por fragmentação secundário, e ele foi parar no chão e ele é incontrolável. Se chover e não tiver um controle de limpeza de água da chuva na cidade, que muitas cidades têm, mas aqui no Brasil eu não conheço nenhuma, São Paulo tem regiões assim, que é na verdade um laguinho com uma filtragem de areia, é uma filtragem bem basicona, mas já serve. Para você tirar o que chamam de city dust, que é o pó urbano, que tem vários poluentes, inclusive os microplásticos. Se você não tem um sistema desse, isso vai parar no rio. Acabou. Fim de papo. Tá? Então, isso é uma coisa importante dos microplásticos. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre quanto tempo dura um microplástico, e esse é um paper que trata desse tema. E agora nós vamos matar uma lenda urbana sobre o microplástico. Deixa eu deixar grandão aqui para explicar para vocês. Olha que legal que eles fizeram. É um artigo que não fez um experimento. Eles fizeram uma revisão na literatura e trabalharam esses dados. O que eles fizeram? Pô, quanto tempo dura um plástico? Essa coisa de que ele dura 400 anos é um mistério. Quem foi o primeiro cara que falou isso? Porque é um chutaço. É um chutaço. Quanto dura um plástico? A gente sabe que dura mais de 100 anos. Né? A gente sabe que dura muito tempo. Dura décadas. Agora, um plástico convencional, né? Agora, 400 anos é um chutaço. O que esse cara fez? Ele pegou os papers, algumas dezenas, acho que não chega a uma centena, e ele estudou, ele levantou quais foram os papers que estudaram a degradação dos mais variados modos, e ele tem uma parte no paper toda geométrica, assim, formato de bola, formato de chapa, formato de filme. Aí ele pegou o desgaste volumétrico de cada paper. Então, o paper que estudou a perda de massa, de PP. Aí ele pegou a densidade média do PP, perdeu tanto de massa, perdeu tanto de volume. Esse volume eu vou passar para comprimento. Então, ele pegou e fez vários processamentos aritméticos e chegou nessa taxa de degradação que é micrômetro por ano. Então, é micrômetro de plástico por ano. E aí ele conseguiu ver e colocar todo mundo que estudou em diferentes condições, ele colocou em 4 diferentes balaios. Então, tem o balaio que é sem
aditivos ou condições de aceleração, que é com aditivos, não, with neither fillers nor accelerating conditions, sem nenhum dos dois. With fillers and or accelerating conditions, ou seja, vazado é sem e cheio é com, ok? Ou seja, o que a gente quer é o sem, porque o com pode não ser tão realístico, mas ele fez isso para todos os 6 plásticos do código de reciclagem, mais todos os outros que não estão no código, que entraram nesse balaião aqui, tá? Os biodegradáveis estão aqui. Então ele fez e obteve esses resultados aqui. Aqui no fim tem as médias com e sem condições de aceleração e dá para ver que o vazado é sempre menor que o não vazado, que o cheio, né? Que é porque teve condição de aceleração. Então aqui é mais rápido. Então os valores são maiores, escala da esquerda é logarítmica, ok? Então tá aí. Esse é a cara do plástico, do gráfico. Então agora vamos ver os resultados do gráfico. E ele não dá a resposta quanto dura um plástico, porque depende, como a taxa de degradação é de fora para dentro, então ele achou por bem colocar em micrômetros por ano. Então olha só, PET. O L, mais uma coisa, o L tá aqui, ó. Landfill, compost soil, é representado pelo L, ou seja, solo. M, marinho, ok? B, biológico. S, foto, sunlight, ok? Então tá aí. São essas 4 condições. Então o PET, por exemplo, ninguém estudou fotodegradação do PET. Tá aqui, tá cinzentado aqui. Então zerou. Preciso de gente que estude. Maravilha. Biológico, tem essa galera, ó. Esses 3 papers, talvez esses sejam 4, né, 2 que coincidem, que foram feitos sem condição de aceleração, ó, tem aqui, ó, entre 10 elevado a 0, que é 1, e 10 elevado a 1, 10 elevado a 0 e 10 elevado a 1 aqui, que é 10 micrômetros por ano. Então tá aqui, ó, mais ou menos entre 1 e 2 micrômetros por ano, ok? Tá aqui, ó, esse paper biológico. Quando você vai para marinho, ó, vai para 100 micrômetros por ano, ok? E aí você vai comparando. Então esse gráfico ele é muito bom para você ver as condições de sumiço do plástico por uma unidade de tempo para 4 diferentes condições levantadas da literatura. E aí, beleza, você vai discutindo, vai vendo os pontos para cada plástico que te interessa, maravilha. Mas o que eu gosto é dessa parte final, que é a média. Então você vê aqui, ó, que tá tudo na faixa aqui, ó, de 10, entre 10 a 0 e 10 a 1. Algumas unidades 10 a 0 e 10 a 1. Tá aqui, ó. Então aqui é 1, 2, 3, até 10. E aqui é 10, 20, 30 até 100. 200, 300 até 1000. E aí você tem aqui, ó, nessa faixa aqui, em torno de 10 micrômetros por ano, para todos os plásticos em condições normais. Porque ele misturou tudo. Todos os plásticos menos o 7. Os biodegradáveis, provavelmente são esses pontos aqui em cima, ó, que são o que tem, por exemplo, biológico, esse verdinho, aqui, ele foi foi sem condição de aceleração normal, mas ele teve aqui, ó, perto de 10 mil micrômetros por ano. Então esse vai rápido. Outros vão muito baixo. Agora imagina esse aqui, ó, biológico do poliestireno, próximo de 0. Esse cara vai ficar muito tempo aí enchendo o saco. Ok? Ficou claro? Eu vou até parar agora para perguntar se tem alguma dúvida. Vou até enfiar minha cara aqui, ó. Estamos todos juntos aqui. Tudo bem até aqui? Entenderam esse gráfico? Esse gráfico é aqui. Esse gráfico é foda. Beleza? Professor, então, eu tenho pergunta, mas acho que eu vou fazer no final, daí já... É? Daí Você que faz sabe. a palestra toda. Acho que é melhor, né? Não atrapalhar, não. Não, que não você atrapalha, Henrique. Você só ajuda. Então bora. Vai Professor, aí. você mencionou na reação de Norris, né? Se a gente conseguisse achar uma condição ideal para amenizar o acontecimento da reação, né? Por exemplo, o V-blocker, sei lá, que a gente já até mencionou em aula. Seria uma rota viável? A gente tem toda uma ciência para desenvolver estabilizantes. Uhum. E essa parte da ciência de polímeros, ela trabalha com isso. Você pode ter
uma coisa que tira, você tem estabilizantes que tiram a carbonila do estado excitado, então você diminui a taxa de ocorrência de qualquer reação fotoquímica. Você tem os screeners que impedem que absorvem a luz ultravioleta e Então liberam no já infravermelho. existe a Toda pesquisa uma nisso. tem, e Exatamente para evitar essa reação. para evitar a reação ou para fomentar essa reação, se você quer que o plástico dure pouco, que são os óxidos degradáveis. Mas você tem, Sim, é verdade. você trabalha a questão de evitar a degradação, tanto quanto de fomentar a degradação. Tanto que polipropileno não aguenta o tranco de jeito nenhum de fotodegradação. Polipropileno ele tem que ser fortemente aditivado, e aí a gente tem cadeira de piscina, que é polipropileno com talco, que dura anos, que dura muito tempo. E fica daquele jeitão, né? Depois de ficar no sol. Vai ficar, é muito legal. Eu tenho uma aqui que é bem degradada. Dá pra ver bem facilmente. Eu comprei uma VAP e eu peguei, e eu tenho uma mesa dessas que é muito degradada, muito. Eu guardo assim com muito amor, porque ela é degradação pura, e eu trabalho com o tema. E eu fui limpar essa mesa com VAP. Eu até mandei para minha aluna de doutorado como ficou o chão. O chão ficou lotado de pó branco, parecia talco. Era tudo microplástico, com talco. Era talco, mas era microplástico. E a mesa ficou toda rugosa, né? Que aí você tem diferentes... Legal. Porque é heterogêneo. E aí, mas está guardada lá, eu uso para colocar umas coisas em cima, está guardado, um dia ela vai virar um paper. Legal, professor. Mas é isso, você tem sim muita gente que trabalha só com isso, só com degradação. Porque a gente tem, eu tenho até trabalhado, não sei se a Jéssica já mencionou que a gente está trabalhando, né, com lignina para UV blocker, e eu achava que era mais um foco de aditivação só para o produto, e nem tanto pensando no microplástico, né? Mas acaba que um puxa o outro, né? Não. Na verdade, ele não é pensado no microplástico, ele é pensado na peça. Essa questão de pensar no microplástico, ela não tem praticamente. Então era isso que eu queria imaginar. Então, focado para microplástico, a ciência não foca nisso. Não, hoje ela foca, mas os aditivos não são, até onde eu sei. Sim, Não, aí tudo não bem. São colocados. A formulação ela não é feita pensando no microplástico. Comercialmente pensando, mas vai ter que pensar com a evolução das discussões para o Tratado Global de Plásticos, que vai sair, se tudo der certo, mas sempre dá alguma coisa errada, mas se tudo der certo, em 2024, que está em andamento, em novembro agora vai ter uma primeira reunião, que eu estou tentando participar como ouvinte, só para acompanhar, porque para falar não pode, né, porque é só país. Mas eu queria ver se eu entrava como ouvinte, mas tem gente do Brasil participando lá. Legal, professor. Nessa aí eles vão ter que liberar, eles vão ter que pensar nisso, porque uma parte da toxicidade são os aditivos que são colocados no plástico. Então, e o microplástico ele é inescapável. A gente pode falar de tudo, de fazer um monte de coisa, mas o microplástico está exposto à tinta que está do lado de fora da minha casa, está soltando microplástico o tempo todo. A gente está andando, a gente vai soltando fibra, tanto que é um dos problemas de fazer análise de microplástico no laboratório é a contaminação do ar. Está cheio de microplástico. Então, as pessoas vão ter que trabalhar a questão da toxicidade do microplástico, e os aditivos, eles vão entrar nessa discussão. Porque hoje, você coloca um monte de aditivo no plástico para ele durar mais, mas ninguém... Assim, ele é tóxico para a pessoa? Ele é. Ele vai ser tóxico dentro do plástico? Não. No tempo de vida que a gente está tocando, que eu estou pegando aqui no meu laptop, tá cheio de retardante de chama meu laptop. E ele é tóxico pra caramba. Mas ele é tóxico para mim? Não. Porque ele tem uma meia-vida de bilhões de anos e ele está seguro dentro do case aqui. Mas nunca as pessoas levaram em consideração no desenho dos produtos que a gente usa que esses cases vão parar no meio ambiente. Mesmo que eu não queira, que eu tenha todo o trabalho, uma parte vai parar no meio ambiente. Então a gente tem que trabalhar essa consequência de ter uma opção por um produto plástico. Né? Estou vendo que a Thaís entrou aqui na apresentação, e a Thaís agora é uma empresária do ramo da indústria
oculeira? É isso, Thaís? Como é que fala quem Não, trabalha com não óculos? sou eu, não. É meu noivo. Bom, mas o seu noivo vai ter que pensar nos plásticos usados nas armações que um dia vão liberar microplástico. É verdade. Então, essa é uma coisa que o pessoal que trabalha com economia circular discute muito. E é uma propaganda que eu faço para quem quer trabalhar com microplástico, que eu acho que é uma área que vai ser muito demandada para você desenhar produtos ambientalmente amigáveis. Eu participei de um seminário do GPML, que é o Global Partnership for Marine Leader, não no sentido de fomentar, mas no sentido de prevenir, né? E a palestra que foi terça ou segunda? Não, terça não, porque eu dei aula, eu não sei quando que foi. Foi agora, foi semana, um dia aí. Foi justamente sobre aditivos e circularidade. Uhum. Porque você tem aditivos de legado. Então, a sua pergunta foi excelente, porque a gente tem que levar em consideração. O que é um aditivo de legado? A gente tem um monte de plástico com retardante de chama, não temos? Esse retardante de chama, volta e meia, eles são banidos. E aí eu jogo para reciclagem um equipamento de som que eu tenho em casa e que ele tem o retardante de chama que foi banido. Joga ele para reciclagem. Esse retardante de chama ele vai entrar no plástico que vai entrar no mercado como reciclado. Esse é um aditivo de legado. E muita gente trabalha com a questão da limpeza dos aditivos de legado. E essa é uma questão chave para a Chega a ser circularidade. significante, professor, a presença deles ainda? Não sabemos. Mas a própria possibilidade, Já eu já conversei, já é uma coisa que você tem que falar assim, opa, tem que recusar. Eu já vi, por exemplo, uma prática quando você tem uma medida do retardante de chama que está acima do nível regulado, o pessoal faz o quê? Dilui. Ou seja, atende a norma? Atende. Está correto? É para se discutir. É para se discutir. Então, isso tudo vai ser tratado no Tratado Global. E legal, a questão dos aditivos é chave. Obrigado pela pergunta, Henrique. Obrigado, sim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta, comentário? Não? Me interrompam a qualquer momento. Deixa eu voltar aqui. Beleza, então a questão dos 400 anos está aqui. Toxicidade. Microplástico, tem que levar... Deixa eu rever um conceito para vocês. Sorção. Hoje, a gente usa esse termo sorção quando a gente quer falar de dois processos. A absorção e a dissorção. A absorção é de bulk, a dissorção é de superfície. Tá? Roberta, que é a especialista do tema que está aí assistindo, se está aí ainda, me corrija se eu estiver errado, Roberta, porque eu sou neófito aqui. Mas o que eu aprendi é que a dissorção é de superfície, a absorção é de bulk. Você não sabe o quanto cada um está acontecendo, você usa o termo sorção. E para quem não está muito familiarizado, um exemplo que eu uso é que a dissorção é quando alguém joga um bolo na sua cara e ele fica na superfície. A absorção é quando você come o bolo, vai para dentro. Tá? Ambos podem acontecer quando você tem um microplástico, principalmente se ele está poroso na superfície, aí você tem uma interação com o bulk. E isso vai gerar alguns problemas que eu vou mostrar para vocês. E outro conceito legal de falar é o de bioacumulação e de biomagnificação. Tá? Biomagnificação tem a ver com a cadeia trófica. Então, você tem a cadeia alimentar e você tem o camarãozinho, o criozinho, o copepod, que está lá no chão da cadeia alimentar, que está filtrando ali, com o vórtexezinho que eles formam, está filtrando a água e está retendo a comidinha dele. Aí ele vai comer um pouquinho, aí o peixinho come, o camarão come o outro cara, o peixinho come o camarão, o peixe come o peixinho, o peixão come o peixe, a foca come o peixão, o urso come a foca e aí vai. Essa questão da cadeia trófica é também uma questão que a gente ainda não sabe muito bem, não está muito bem estabelecido, mas está cada vez mais bem estabelecido. Porque você tem espécies que realmente acumulam microplástico, e principalmente microplásticos de determinados tamanhos. Por exemplo, talvez todos vocês já saibam que já tenham ouvido falar que a área do pulmão é do tamanho de uma quadra de tênis.
Por quê? Por causa das vilosidades, para aumentar a superfície de contato da parte interna do pulmão, para a gente ter uma boa troca gasosa. Então, você tem uma área muito grande. E as velocidades, elas têm um espaço. Se o microplástico acumula ali, está preso. A mesma coisa no intestino, a mesma coisa em qualquer órgão do nosso corpo que precisa aumentar a área de superfície. Então, no intestino, vai ficar preso o microplástico. Eu trabalho com minhoca, né? Isso é bem comum, minhoca, a gente considerar isso. Na velocidade intestinal da minhoca, vai ter um tempo de residência maior de microplástico. Espécies que talvez não tenham órgãos que, pro microplástico, que está sendo estudado, tipo, maior que 50 micrômetros, que costuma ser o tamanho de velocidade, vai ter uma residência menor. Então, você pode até ter, até um determinado degrau da cadeia trófica, algum tipo de biomagnificação, mas quando chega o sujeito daquele degrau, ele acumula pouco, então limpa a cadeia trófica. Ou pode ser o contrário. A partir daquele ponto da cadeia trófica é que acumula. Não por causa da cadeia trófica, não porque ele pegou nas espécies, nas presas, nas típicas presas dele, mas porque ele é um cara, ele é uma espécie que pega do ambiente. E aí ele introduz no meio da cadeia trófica o microplástico dali para frente. Então, é muito complicado, mas tem gente que estuda só isso. E é uma parte bem legal aí da parte de microplástico. Que é difícil estudar, por exemplo, quando você está no laboratório. Você estuda o pessoal da parte mais baixa, o pessoal da parte mais em cima, fica mais difícil. E bioacumulação é a galera que está num ambiente contaminado. Então, você está num rio cheio de DDT. Quanto mais novo, menos DDT. Quanto mais velho, mais DDT acumulando naquela espécie. E a mesma coisa vale para qualquer poluente, inclusive microplástico. Então, você tem esses dois conceitos aí. Bom, sobre sorção, eu gosto muito desse projeto que foi reativado, que é o International Pellet Watch, que é um projeto de um pesquisador japonês de um pesquisador do Japão que recebe doações de amostras, ele pede, é um projeto bem divulgado, doações de amostras no mundo todo, que foram georreferenciadas, né, que você coleta num determinado praia de Santos, perto de um porto, e manda para ele as amostras que você coletou, em geral pellets, ele pede pellets, que é essa bolinha na qual a gente comercializa plástico, e manda também a posição que você pegou. Ele pede de 100 a 200, e aí ele divide em grupinhos, faz a extração, faz a estatística e faz o trabalho analítico dele com os cromatógrafos dele e diz quanto que tem de determinados poluentes, que são os de interesse dele, ao longo do planeta, ao redor do planeta. E aí esse aqui é um caso do DDT. Então não é só DDT, tem os metabólitos, que é o DD e o DDE, DDD e o DDE. E está aqui, as concentrações em nanograma por grama de pellet. Olha na Albânia aqui. 1061 somatória dos 3 metabólitos, 1061 nanogramas por grama de pellet. Isso aí dá 1 micrograma por grama de pellet. E o DDT tem décadas de banimento em vários países e tem poucas décadas de banimento no Brasil. O Brasil foi um dos últimos países a banir o DDT. E tá aí, tá no mundo inteiro. É o que a gente falou, a gente estava brincando no começo, né? Acho que foi antes de gravar, sobre POP, que é o poluente orgânico persistente. E esse POP, o DDT é um POP. O DDT é um orgânico persistente. Tá aí, enchendo o saco por décadas. Tem um outro paper que eu já vi citado, mas eu nunca encontrei. Não gosto de ser, parece fake news, né? Mas eu já vi citado, mas eu nunca achei esse paper, que é sobre o pessoal encontrando nanograma de DDT em sangue de recém-nascido. Isso é para mostrar quão persistente e pervasivo é o DDT, e também para mostrar a técnica analítica, quão boa ela é, né? Porque precisa ter uma sensibilidade grande. Beleza, então tá aqui. Esse é um dos problemas de toxicidade. Os poluentes que o plástico sorve no ambiente. E aqui tem um videozinho muito legal de um grupo de pesquisa bem ativo, mostrando um experimento bem de laboratório, mostrando uns copepods aí, filtrando poliestireno, micro, beirando nano, e no microscópio confocal, o poliestireno tinha um fluorescente dentro, ele está marcado como ele fica acumulando
sistema digestivo desse copepod. Olha como ele vai para dentro. Lindíssimo esse vídeo, né? Mas aterrorizador. E aqui acumulado. Tá vendo como está acumulado? Olha isso. Base da cadeia alimentar. Aonde a gente está no topo. Cadeia alimentar é esta que onde a gente ocupa o topo. E eu gosto também de falar, quando eu dou aula disso, eu falo de revisão sistemática. Revisão sistemática é um tipo de revisão que foi feito para a gente colocar a ordem na bagunça. Então, você sabe que se você quiser tomar café, você vai e quiser convencer as pessoas que você pode tomar café, você vai procurar um paper que vai dizer que café é saudável. Mas você tem que fazer uma busca em todos os papers para ver com todas as metodologias qual é a tendência da literatura científica e não escolher o que fomenta a sua ideia, né? A gente recentemente passou na pandemia. Na pandemia teve uma série de questões super polêmicas relacionadas à ciência. A questão da cloroquina foi uma delas. E o que resolveu a questão foram as revisões sistemáticas. Inclusive, as revisões sistemáticas passaram, foi muito discutida, porque teve revisão sistemática publicada que não foi sistemática, que foi narrativa. Foi uma revisão que escolheu os papers para poder dizer que a cloroquina realmente funcionava. Então, a revisão sistemática ela está aí para colocar ordem na bagunça e tirar os bias, os vieses que a gente pode ter e que a gente sempre tem. A gente não escapa de ter viés, né? Ser humano é impossível, por mais que a gente queira muito, é impossível que sejamos totalmente imparciais. Então, a gente faz uma revisão transparente, dizendo qual é o algoritmo, qual é o seu mecanismo de busca, qual foi o seu critério de escolha, dizendo quais foram os que foram retirados, o motivo pelo qual os papers foram retirados da sua busca. E aí, esse aqui é um típico caso de muito boa revisão sistemática. Essa revisão sistemática foi fantástica. Eles pegaram e fizeram aqui, foi esse paper aqui, efeitos de microplásticos e nanoplásticos virgens, pristinos, é um termo mais adequado, em peixes, tendências, meta-análise e perspectivas. Eles fizeram o quê? Chegaram no fim em 49 papers, se não me engano, ou assim, algumas dezenas de papers, e fizeram dessas dezenas de papers primeiro esse aqui é o mapa. O que esses papers fizeram? Estudaram peixes de água doce, 38%, peixes de água fresca, 53%, e dos dois, 9%. Que tipo de dieta esses peixes têm? Come de tudo, 45%, carnívoro, 43%, herbívoro, 49% e plantívoro, 4%. Então, com isso, eles foram mostrando lacunas da literatura. Isso discute no fim do paper. E o estágio da vida, adulto, 45%, juvenil, 36%, larva, 17%, por aí vai. E os tipos de plástico, formato e tipo. Maravilha, tudo aí. E o jeito de expor. Aí, beleza. Está aqui a cara, isso aí serve para ver aonde que a comunidade está e o que falta fazer. Aqui foram os endpoints. O que é endpoint? Endpoint é o que está sendo estudado. Então, por exemplo, você está estudando estabilidade de plástico, o endpoint pode ser, por exemplo, a temperatura na qual começa a perder massa no TGA. Ou pode ser o tempo no qual começa a formar a carbonila. Ou pode ser o tempo no qual aquele material plástico perde a propriedade mecânica de início. Isso é um endpoint. No caso de peixe, os endpoints foram divididos em 7 categorias, que é microbioma, endpoints relacionados a microbioma, metabolismo, sistema imune, fitness, que é o quanto corre, o quanto cresce, o quanto está morrendo, tal. Então, é uma coisa geral de saúde. Sistema respiratório e circulatório, comportamental e alimentar. Alimentar e excretório. Beleza. E aí tem umas questões aqui que eu vou mostrar melhor no outro slide. Mas eles dividem cada uma dessas áreas em sub-áreas. Então, por exemplo, vou dar uma aumentada aqui só para vocês verem. Vou aumentar aqui. Ó, eu prefiro fazer assim, porque tem essa vantagem também de estar meio dinâmico com o PowerPoint, que eu não conseguiria no modo de apresentação. Então tá aqui, ó. Metabolismo. Tá meio sem definição, mas vou ler para vocês. Por exemplo, aqui, ó, quando você vê a cor, se o endpoint não foi afetado, é verde. Se foi afetado de 25% a 50% do controle, amarelinho. 50 a 75, laranjinha. 75 a 100, vermelhinho. Ok?
O número de endpoints que foram afetados ou estudados, bolinha pequena 10, bolinha grande 50, bolinha grandona 100. Então aqui, ó, 100 endpoints de estresse oxidativo, sem dividir em água ou comida, todos juntos, ficaram amarelinhos, não estão verdinhos. Então tem alguns foram pouco afetados, mas foram muito estudados. Aqui, ó, foi muito afetado, que é metabolismo de lipídio. Que surpresa, né? Microplástico, hidrofóbico, lipídio, né? Interação. Então aqui, ó, pequenininho, ou seja, poucos endpoints, mas os endpoints que foram estudados, pegou geral. Então foi muito afetado, ok? Então, essa é a leitura que a gente faz. Olha que legal. Agora vamos ver o quadro todo. Tá aqui. Então você vê aqui, ó, microbioma, diversidade total, muito afetada. Proteobactérias, firmícolas, bacteroidetes, actinobactérias. Aí você tem diferentes respostas à presença do microplástico. Então, o que esse paper mapeia? Ele mapeia o quanto os microplásticos virgens, ou seja, não é representativo tanto do que acontece no meio ambiente, mas isso é o que eles fazem em laboratório. Porque é muito difícil você fazer isso com peixe coletado no meio ambiente. Então, você faz um experimento no seu laboratório. Aí o que eles fizeram? Eles explodiram todas essas coisas aqui e geraram essa tabela aqui, ó. Aí eles explodiram nas condições. Aí você consegue ver, por exemplo, aqui, por exemplo, mortalidade, tudo verdinho, ó, a maioria não morreu. Opa, 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 amarelinho. Onde está meu mouse aqui? Amarelinho que é? Aqui, ó. Concentração de massa em água. Então, nesse estudo, em que viram massa, em que colocaram microplástico na água em que o peixe está, teve um probleminha de mortalidade, que não foi muito grave, mas está aí, não foi zero, ok? E aí você vê os lugares que estão com poucos endpoints e que ferrou geral, por exemplo, impermeabilidade intestinal. Todo mundo que estudou, ó, deu só vermelhinho, ferrou geral. Então você consegue ver aonde o microplástico está sendo tóxico. E só isso aqui já responde, já dá uma noção de dois fatores aqui. Primeiro, o microplástico não é a coisa que vai matar a gente. Mas segundo, ele é um estressor válido, ele vai perturbar a nossa paciência, vai perturbar a nossa vida, e junto com outros estressores, que é uma coisa pouco estudada, mas é uma tendência na área de ecologia, junto com outros estressores, ele sim pode ser uma coisa muito danosa. Porque, em geral, o pessoal estuda um estressor ambiental sozinho, e a gente tem que estudar ele coletivamente. Show de bola? Então, isso aqui é para mostrar quanto é tóxico. Isso aqui é um paper que a gente publicou ano passado. Um paper de opinião mostrando que muito se fala do plástico que está no ambiente, pouco se fala dos aditivos que estão dentro do plástico, que com o plástico sendo degradado, vão acabar parando no meio ambiente. E essa é uma coisa que a gente sugere que as pessoas levem em consideração. Beleza até aqui? E aqui, uma notícia que é os POPs, que são regulados pelo protocolo de Estocolmo, e que há 2, 3 meses atrás, está sob análise ainda, mas já está no site, está aqui, ó. O V328, que é um dos principais estabilizantes, fotoestabilizantes para plástico, e que está sendo encontrado no mundo todo, e está aqui, ó, under review, mas já entrou na lista de under review, e dificilmente ele vai sair dessa lista, porque ele preenche todos os critérios. E ele tem uma coisa muito relevante para a gente levar em consideração. É o primeiro participante do protocolo de Estocolmo que não é halogenado. Todos os outros são halogenados. Todos os outros. Esse é o primeiro. E é o primeiro de muitos. Porque agora, com a questão do microplástico, porque uma coisa é a substância química ser pervasiva. Outra coisa é o carreador da substância química pervasiva. O microplástico, ele tem, e não importa como que ele chegou no mundo todo, o que importa é que ele chegou. Então o V328, por exemplo, ele está dentro do plástico. O plástico está em tudo quanto é lugar. Quando o plástico estiver naquele lugar, ele começa a liberar o V328. Essa é uma das condições para ser um participante do protocolo de Estocolmo. E agora, tem vários que estão associados ao plástico,
mas esse é o primeiro não halogenado, ou seja, abriu a porteira. E agora, e quando você busca, você não busca a esmo, você não vai numa ilha longe, de tudo quanto é lugar, e fala assim, deixa eu buscar o V328. Você faz uma coleta e faz uma análise não específica, para ver o que tem. Aí depois você começa a buscar. E esse é o primeiro, vão vir outros, né? É o que se espera. Então tá aqui, aqui um pouquinho da explicação, deixa eu ir um pouco mais rápido, que já é 11h30. Aqui é um pouquinho da explicação de como funciona o protocolo de Estocolmo, não é o único, mas é um bem conhecido, e está aqui a parte do V328, e aqui a fichinha do V328, que está disponível lá no protocolo, no site do protocolo de Estocolmo. Beleza. E agora a última parte, que é o monitoramento. Como que a gente faz isso? E aí a gente vai para as perguntas finais. E beleza. Então, primeira coisa que você faz, isso aqui é um esquema geral. Primeira coisa que você faz é coletar a amostra. Depois, e tudo isso, cada etapa tem toda uma ciência, todo um conjunto de protocolos por trás. Então, primeiro você coleta a amostra, não importa se é de ar, de água, de solo, de bicho, de fezes, de comida, de vinho, cerveja, sal. Não importa onde se coleta, você tem que coletar com muito cuidado, você tem que ter cuidado com a contaminação da sua roupa, dos seus instrumentos de coleta e por aí vai. Você leva para o laboratório. No laboratório, você vai fazer um primeiro experimento, pode ser invertido, tá? Depende da amostra. Mas, em geral, você faz um experimento de densidade, onde você deixa os plásticos subindo, e tudo que for mais denso fica lá embaixo. Essa parte de cima vai subir plástico, vai subir matéria orgânica, vai subir outras coisas. Aí você faz uma etapa de digestão. Essa etapa de digestão é feita com um processo oxidativo avançado, são vários. Depois que você faz isso, você filtra. E quando você pega a amostra de água, os filtros ficam bonitinhos, como está aí à direita. Quando você pega a amostra de solo, raramente ele vai ficar bonitinho desse jeito, vai ficar bem sujinho. E você leva para o microscópio e conta. Vai ter falso positivo? Vai ter um monte. Aí você tem alguns golpes que você dá. Você usa o vermelho do Nilo, que é um indicador, que ele adere muito bem a plástico e não adere a fibras naturais, por exemplo, mas pode aderir a quitosana, que está na casca, a quitina, né? Está na casca da barata, tal, está na casca de vários bichos. E você pode ter ele pegando o vermelho do Nilo. Então, de qualquer jeito, você vai ter falso positivo. A gente tem que lidar com isso com experimento de monitoramento de microplástico, não tem jeito. Mas só microscópio tem uma porcentagem de falso positivo. Com o vermelho do Nilo, você diminui um pouco, diminui bastante os falsos positivos, mas ainda tem. E com espectroscopia, você diminui bastante. Mas é um método muito difícil, você tem que ter micro FTR, tem o tratamento das imagens. É duro, é duro. Mas é assim que funciona, esse é o workflow de monitoramento. A gente tem que cuidar da contaminação do laboratório, sempre. Você tem água miliquê. Aqui foi um caso que eu tive, a gente estava validando um ambiente, estava construindo um ambiente limpo para a pesquisa com microplástico. E a água miliquê estava cheia de microplástico. Falei, pô, mais do que água destilada. Aí, falei, galera, nossa, tem uma coisa aqui, a água miliquê não está preparada para contagem. Achei que eu tinha achado, que eu tinha feito uma descoberta maravilhosa, que é bombar, fazer um paper super legal. Aí, no fim, a água miliquê estava sem o filtro, costuma ter um filtrinho, né? 0.2, 0.4 micrômetros no fim. E a água miliquê do laboratório estava sem esse filtro. E a água miliquê, ela contribui com o fragmento plástico, que é a resina. Carrega a resina, o fragmento da resina. Mas aí ele para no filtro. Então tem que usar água miliquê, ok? E em geral, quando você pega reagente, eles todos não, mas muitos são transportados e estocados dentro de fragmento de recipiente, de frasco plástico. E aí você tem fragmento de microplástico ali. E aí você tem que fazer a solução e filtrar no mesmo filtro da água miliquê, filtrar no filtro 0.4 micrômetros, 0.2 micrômetros. E você tem que filtrar 3 vezes pelo menos, porque você filtra e cai dentro de um Kitasato. Esse Kitasato não foi limpo com água miliquê sem fragmentos. Ele tem fragmentos da deposição atmosférica. Aí você lava, aí você filtra de novo. E aí você, em geral, você filtra 3 vezes para limpar o Kitasato, para depois começar a produzir, e para limpar o Kitasato e o frasco onde você vai guardar água miliquê sem microplástico.
para depois começar a produzir água sem microplástico para você ter guardadinha, para não ter que ficar filtrando água toda vez. Então você tem que cuidar do laboratório com a água que você usa. Estou trabalhando agora com o pessoal da biologia e o pessoal está fazendo, em vez de usar a filtragem dessa água, a gente coloca o filtro na seringuinha, com suporte de filtro. Então você já automaticamente filtra a água com a seringuinha, com o filtro nano na ponta, né? Pode cair da capela. A gente está com um experimento com microplástico de intestino de abelha e a gente adaptou a capela. Tá bem legal isso aí. Mas você tem muita contaminação da capela. E da nossa roupa. Tem muita gente que tem várias estratégias muito esquisitas para evitar contaminação. E eu acho muito legal esse paper, que é um paper bem forênsico aqui, que está até no título. Deixa eu ampliar para vocês verem. Microplástico no mar de Weddell, na Antártica. O pessoal do Alfred Wegener Institute, que trabalha com ambiente marinho, né? Eles fizeram o seguinte, usaram fluorescente raio-x micro para pegar os fragmentos de tinta que tem na Antártica, para ver qual fragmento de tinta foram eles que trouxeram. E a maior parte dos fragmentos, uma parte não, aqui ó, 11% dos fragmentos foram do próprio barco. Ou seja, assim como a nossa roupa contamina as amostras que eu levei para o laboratório para medir, o barco estava contaminando as amostras coletadas com o barco, porque o barco também libera microplástico. Então, foi um jeito de ver contaminação. E a contaminação é super importante. E esse paper aqui é relativo a essa etapa, que é uma coisa que a gente pode fazer, que é diminuir a carga de contaminação celulósica. Então, essa é uma sugestão recente, não pegou muito, para dissolver celulose. Quando você tem um problema de contaminação celulósica que vale mais a pena você tentar dissolver a celulose do que ficar pondo vermelho do Nilo. Mas é muito específico. Mas esse paper da direita aqui, ele é muito legal, porque eles mostraram fizeram um mapeamento global na superfície dos oceanos, com fibra, e viram aqui, ó, azul, celulósico, laranjinha, animal, e microfibra sintética, amarelinho. É muito pouco. Menos de 10% em média. Então tem muita contaminação de microfibra natural. Então tem que cuidar, porque você tem muita chance de falso positivo. Beleza, então esses são os problemas de experimentos de monitoramento. E por fim eu gosto de falar esse slide está desatualizado em 2 semanas, porque já acharam os plásticos o plástico no leite materno foi uma super ruptura, que foi de 2 semanas atrás. Microplástico em leite materno. Então, o que eu gosto de enfatizar nesses papers que fala aqui, ó, em PET e policarbonato em fezes de adultos e bebês. Microplástico em sangue humano, microplástico em tecido de pulmão em autópsia. Esse em autópsia, que é do pessoal da USP. Tem outro que é em pulmão de gente viva, que foi retirada a amostra durante cirurgia de pulmão. E aqui na placenta. Tudo isso aqui são experimentos que foram feitos com muito rigor e com desenho experimental que permitia você fazer um controle. Porque imagina, você vai tirar microplástico de pulmão em cirurgia. Você tem que tomar cuidado com o microplástico que cai no ambiente cirúrgico. E os caras estão cheios de avental de TNT. Isso libera microfibra. Então, tem que ver. A questão do controle é fundamental em qualquer trabalho científico envolvendo microplástico. E os controles são sempre muito criativos, porque as situações são muito inusitadas. E, por fim, o último aqui é, rapidamente, transporte e remediação. Vou focar no transporte, mostrando como o microplástico está em tudo quanto é lugar. Quem quiser se aprofundar, tem N papers sobre o tema. Então, aqui, ó, fonte, migração e
toxicologia de microplásticos no solo, lotado de tipo de microplástico, vários modos de transporte vertical e horizontal de microplástico no solo, microplástico no ar. Então tem um paper muito clássico, hoje clássico, né, mas recente, mas muito citado, de um pessoal que estudou deposição atmosférica de microplástico em reservas do oeste americano, reservas ambientais do oeste americano. E chegaram à conta de que tem 1 milhão de toneladas de plástico caindo no céu na região oeste americana. E aqui é dois papers, né? Aqui é o paper do Eric Van Sebille, que é um inventário de plástico, já está um pouco desatualizado, 2015, mas esse é o dado. 93.000 a 236.000 toneladas de plástico flutuante no mundo por ano. E esse paper de cima, estimando, não medindo, mas estimando, só na Europa e na América do Norte, a quantidade de microplástico em fertilizante de lodo de esgoto, que vão parar nas fazendas e nos parques públicos, só nos Estados Unidos e na Europa, por ano. De 63.000 a 430.000 toneladas por ano na Europa e 44.000 a 300.000 toneladas por ano nos Estados Unidos, na América do Norte, desculpa. Soma esses dois aqui, só Europa e Norte América, soma o limite inferior, dá 107.000. Aqui é maior do que o limite inferior, que vai parar no mar. Soma o superior, compara com 236.000. Ai, o que eu fiz? Aqui em cima, somos dois, ó, 430.000 mais 300.000, 730.000 toneladas por ano. Então, o solo também é um lugar pouco estudado. De longe, a água é muito mais estudada que o solo. E de longe, o solo é muito mais estudado que o ar, que é o que a Roberta está fazendo agora em Birmingham, se a Roberta estiver aí ainda. E é isso. Fim. Essa é a apresentação. Abro para perguntas. Eu tinha uns slides sobre mercado e política regulatória, mas eu falo demais e já está dando tempo. Perguntas? Nenhuma? Agradeço a presença de todos e bom almoço a todo mundo. Não, apareceu o Henrique. Manda, Henrique. Para não perder o costume, professor. Manda, imagina, adoro suas perguntas. Você chegou a mencionar durante a palestra também que, não sei se é uma regra, né, mas é o que se espera que em algum momento isso vire carbono e hidrogênio, né? O microplástico ele vai se degradando tanto que vai virar carbono e hidrogênio ou alguma coisa com carbono. CO2 e água. CO2 e água, isso, boa. Existe já uma confirmação disso? Porque acho que até então a gente conversou sobre isso na aula e não tinha, né? Não, e eu esqueci até de perguntar se isso já é um entendimento, uma regra, não, assim? Sabe-se que vai ou é uma hipótese? Não, é uma hipótese, sabe-se que vai também, isso a gente sabe. Então, por exemplo, se você coloca uma das medidas simples de fotodegradação é a formação de CO2. Assim como você vê biodegradação, pega um frasco, fecha ele bonitinho, coloca uma entrada de ar bem baixinha, e aí você tem um controle, tem um lodo, qualquer coisa que você quer biodegradar, você enfia nesse lodo, e aí você tem um controle sem a coisa que você quer degradar, com o mesmo lodo que tem junto com a coisa que você quer degradar. Uhum. Aí você passa e vai medindo a quantidade de CO2 que libera nos dois, colocando um lugar com hidróxido de bário, por exemplo, para você precipitar. Gravimetricamente você vê liberação de CO2. Isso é muito simples. Legal. No laboratório. E aí você faz isso com fotodegradação e libera CO2. Fotodegradação libera CO2. Então tem formação, nem estou falando de bio. Fotodegradação libera um pouquinho de CO2, mas também libera um monte de coisa que a gente ainda não conhece, que vai eventualmente virar CO2, mas vai encher o saco do ambiente nesse meio do caminho. Uma coisa mas não dá para se assimilar isso com uma degradação de um microplástico? Porque eu acho que no caso da fotodegradação UVC, ela é muito mais intensa, não seria? Não, ela é intensa. A que eu faço ela é muito mais intensa, mas você tem outras mais brandas e você tem liberação de CO2. Mas você tem liberação de poluentes, que a gente chama de NIAS,
que é o non-intentionally added substance, sei. Uhum. e que vão ser tóxicas, eventualmente, até elas virarem CO2 e água pela oxidação da exposição às intempéries, que podem levar séculos. A gente não sabe. É o percurso que é o problema, né? O percurso é o problema. Eventualmente, se você pensar na escala de tempo geológica, a gente espera que eles vão virar CO2 e água. Ou vão virar petróleo, de novo, sei lá. Mas, na escala de tempo da vida, da nossa vida no planeta, eles não vão virar CO2. A gente quer que virem, mas não vão. Mas a gente não sabe o que acontece quando eles viram nanoplástico. Essa é uma área totalmente escura ainda, Henrique. Existe gente falando que o nanoplástico sumiu. E tem gente falando que o nanoplástico é uma coisa que precisa ser melhor entendida. Uhum. E aí, esse é um debate atual. A gente conhece pouco. Pode ser que realmente, contra todas as hipóteses baseadas no que a gente conhece de degradação, pode ser que realmente, quando é nano, acelera muito a reação, ele vira CO2 e água e tudo bem, acabou o problema e a gente toca a vida. Mas não sabemos. Acho que esse é o ponto. Porque eu lembro que isso foi usado uma vez de justificativa com a gente, num processo de... A gente estava participando daqueles congressos de aceleração de tecnologia, a gente tinha uma embalagem biodegradável e a gente usava ela contra o D2W, né? O que fragmenta o óxido biodegradável, né? Sei. Só que aí a gente passou por um questionamento de uma pessoa que nem era da área e a gente não conseguiu responder. Ela falou, mas se o óxido biodegradável ele vai fragmentar, não vai chegar um momento que ele vai virar... Ela até usou assim, um termo mais geral, né? Vai virar o átomo natural e isso aí não vai sumir? E a gente ficou, tipo, ferrou, né? E se é verdade o que ela tá falando? Isso é o que a indústria de óxido degradável fala. É o que eles vendem, né? É o que eles vendem, mas a gente não sabe ainda. Existe um fundamento para isso. Eles falam e todo mundo fala, assim, já fui confrontado com questões semelhantes também. Não, é difícil rebater, assim, não é difícil rebater, na verdade. A questão foi provado? E aí você tem gente que diz, tem paper dizendo que sim, tem paper dizendo que não. E aí você tem que ver, por exemplo, você faz um trabalho de biodegradação, aí você fala assim, coloca no lodo, dá um mês, você tira. Tem menos tanto de massa. Você não sabe se no fim você teve, se tudo aquilo virou CO2 e água, ou se tudo aquilo virou um fragmento de tamanho menor do que a sua peneira, da sua capacidade de coletar esses fragmentos. Entendi. E aí, você tem um report sobre óxidos degradáveis, que é de 2017, se eu não me engano, ele é recente, da União Europeia, justamente nessa questão de banir ou não os óxidos degradáveis. E tem vários pontos lá que eles levantam na literatura, e isso é inconclusivo. Então, ou seja, precisa ainda estudar. A gente não pode deixar os nossos vieses atrapalhar também a questão científica. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade de entender um aditivo como algo que vai transformar um polímero em CO2 e água num processo degradativo simples. Porque tem uma parte... Já fizeram uma revisão sistemática dizendo isso? Não. Eu tentei fazer um levantamento, mas falta uma revisão sistemática, eu acho. Eu tentei fazer um levantamento, achei muito pouco paper. Tem muita dificuldade nessa área, porque ninguém chama o aditivo óxido degradável com o mesmo nome. Então tem óxido degradável, óxido polímero de aceleração de degradação, tem N mesmo. Mas tudo bem, isso a gente resolve com trabalho. Mas não tem tanto paper abordando isso. Falta mais gente se debruçar o tema para matar. Mas existe uma lacuna de conhecimento que me impede de aceitar isso. E esse é o meu viés. Mas pode ser um viés, pode ser que seja verdade. Falta estudar. Falta mais paper sobre o tema. Mas é isso, esse é o argumento que a gente tem que usar. Falta estudar. Essa afirmação, ela precisa ser comprovada. E tem muitas afirmações. Muita gente afirma muito fácil as coisas sem... Não sei, não é só o caso, não sei nem sinceramente se é o caso do óxido degradável, da indústria de óxido degradável, mas é muito fácil a gente afirmar coisas muito bombásticas, assim, e depois, quando a gente se confronta com os questionamentos, assim, realmente, preciso ver melhor. Tal. Não, compreendo. Legal. Professor, brigadão. Valeu de novo Imagina! Pela colaboração e sempre perguntando. Não, tranquilo, assim, são sempre muito bem-vindos. Henrique, não sei se você sabe que eu já trabalhei com lignina também.
Sim, como sim, as meninas comentaram comigo. A gente tá citando o seu trabalho, eu li ele. Ah, legal. O meu orientador, legal. Marco Aurélio De Paoli, ele tem muita experiência no tema. Se vocês Legal. avançarem com o tema, vão falar com ele, que ele é um cara que sabe bem, bastante, assim, sabe muito de degradação. É um projeto paralelo ao meu doutorado, né, professor, que eu abracei com elas, mas gostei muito da área e pretendo seguir aí mais para frente, mais voltado para essa área de aditivação natural aí, né? Achei bastante interessante. Legal. Penso em fazer um pós aí, pesquisa nessa área mais focada. Porque eu estou em amido, né? Meu trabalho é em amido. Não então, pretendo largar, gosto muito ainda dele. Você pode usar os seus conhecimentos com microplásticos para testar a toxicidade de microplásticos dos plásticos que usam seus aditivos. Interessante. Eu acho que esse tipo de protocolo é um protocolo que vai ser muito demandado com o Tratado Global. A gente vai conversar logo, hein, professor? Vou te mandar uns e-mails aí. Vai. Você vai ficar rico. Você vai ficar rico, Henrique. A gente conversa uma possível ideia aí depois. Show. Pretendo. Sorte. Agradeço, professor. Eu vou precisar sair 10 minutinhos mais cedo. Peço desculpas até ao Chico aí. Estão me chamando muito no trabalho hoje. Eu vou aproveitar, deixa aqui, gente. Valeu. Beleza. Walter, muito obrigado. Encerrou? Não sei se tem alguém mais com perguntas aí. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Podem me elogiar também. Parabéns pela apresentação, Walter. Obrigado, Thaís. Aí, ó, tá vendo? Não dói. Pode falar bem do apresentador. Valeu. Boa sorte com o empreendimento do seu noivo, Thaís. Obrigada. Já é uma forma de ganhar dinheiro. Chico. A minha pergunta, Walter? O Giovanni não faz pergunta, nunca vi isso. Ele faz pergunta tudo quanto é aula, na minha palestra ele não vai fazer pergunta, eu vou ficar ofendido. Tá apertado o tempo hoje, já foi 20 minutos de pergunta só do Henrique. Vamos lá. Chico, vai ter palestra semana que vem, a reitora deu ponto facultativo, suspendeu. Vai ter palestra. Mesmo no ponto facultativo? É facultativo, não é? Sim, mas quem decide não era a reitora? Mas não é facultativo? Sim. Então, vai reitora, ter... Mas tudo bem, tá bom, não vou discutir. Vai. Mas é da reitora. Não é a reitora, ela determinou que é ponto facultativo. Não é conversa de burocracia. Facultativo. Mas tem essa crença. Eu não vou me meter. Se ela tivesse falado assim, ponto, não tem a atividade, aí eu não posso questionar, mas é facultativo. Não, vai ter, tá marcado o Bruno que vai dar a palestra, inclusive já tá definido já. Que Bruno? O Bruno Janeguitz. O cara é fera, hein? O cara é fera, tem que vir. Sim. Bom, olha só, o Giovanni reclamando que vai ter palestra e o Bruno